Fala, galera! Começando mais um módulo mais longo de uma história tão interessante, de uma história que nós estamos aí falando, que é justamente sobre a história do Brasil, e agora falar sobre o longo segundo reinado. Segundo reinado que durou quase 50 anos. Foram 49 anos de governo desta figura que foi Dom Pedro II. Dom Pedro II jovem, Dom Pedro II mais experiente, mais idoso. O segundo reinado foi de 1840 até a proclamação da República em 1889. Esse foi o longo período de quase 50 anos. E é importante citar algumas características do imperador. Primeiro porque foi a figura que mais tempo esteve à frente do Estado brasileiro. Ninguém bateu o recorde dele, ainda bem, porque é importante a alternância no poder, não a permanência. Dom Pedro foi mais tempo, depois foi Getúlio que governou quase 24 anos, Governou 15 e depois voltou para governar 3 anos e alguns meses. Mas o segundo reinado foi o longuíssimo segundo reinado de uma figura ilustrada, de uma figura que vai se tornando experiente, evidentemente, com o tempo, um sujeito intelectualizado, um cara ligado a figuras importantes do mundo inteiro, viajado, Tanto é que a filha Isabel assume o trono brasileiro em 3 momentos, Há 3 regências da princesa Isabel, e numa delas ela assina a Lei Áurea. Era um homem que vai adorar as novidades tecnológicas, do telefone ao telégrafo, passando pela fotografia. Era amigo de figuras como Grambel. O Brasil foi o 3º país do mundo a adotar o selo, tanto é que o selo Olho de Boi é um dos mais valorizados para quem faz coleções de selo. Então, realmente, a figura do Dom Pedro era uma figura interessante, do ponto de vista da sua formação intelectual, mais do que do seu pai, Dom Pedro I não teve uma educação tão bem acabada quanto Dom Pedro II teve, uma contradição, já que Dom Pedro I foi criado pelo pai Dom João VI, Dom Pedro II não foi criado pelo pai, foi criado por um tutor. Talvez está aí a explicação, porque o Dom João VI não era dos mais ilustrados reis de Portugal, mas o Dom Pedro I também não era um ignorante por completo, mas levava uma vida mais na flauta, como diriam os mais antigos, como diria o meu avô, como diria a minha avó, a vida na flauta, na boemia, junto com o seu amigo Chalaça. Mas o Dom Pedro II não. O Dom Pedro II teve uma educação mais rígida, e isso vai acabar representando um imperador mais preparado, um imperador mais intelectual e tudo mais. Mas, apesar de tudo isso, o Brasil vai continuar escravocrata, o Brasil vai continuar dos latifundiários, vai continuar o país da desigualdade social, da miséria e do analfabetismo. Essa talvez seja a grande contradição de um imperador tão ilustrado, tão preparado, tão intelectualizado, mas ao mesmo tempo um país tão excluído, de uma população tão excluída, que vai só aumentar ao longo do governo de Dom Pedro II, ou se mantém pelo menos, Não vou exagerar, não vou dizer que vai aumentar, porque o Brasil sempre foi um país de excluídos, do ponto de vista cultural, educacional, social e etc. e tal. Aqui, mais uma vez, a bandeira, segundo reinado, 1840, 1849. Comecemos pelos aspectos políticos. Vou falar de aspectos políticos, depois vou falar de aspectos econômicos. Políticos, nós já sabemos
que os dois grandes partidos da época eram os partidos liberal e conservador. Liberais e conservadores se revezavam no poder. Dom Pedro governava sob um sistema chamado de parlamentarismo, mas era um parlamentarismo diferente do original inglês. Mas aí vai uma informação muito importante para você que está me escutando. O Brasil hoje é presidencialista, mas o Brasil já foi parlamentarista 2 oportunidades. Uma na época do Império e outra na época da República, quando, especialmente no ano de 1962, o Brasil foi parlamentarista, com primeiros ministros como Brochado da Rocha, Hermes Lima e o mais famoso Tancredo Neves. Então, o Brasil já foi parlamentarista. Aqui, nesse momento, o Brasil está sendo parlamentarista também, mas um parlamentarismo diferente. Por isso que foi chamado de parlamentarismo às avessas, né? Um termo que eu já explico melhor por que isso. Mas liberais moderados, principal grupo político do período regencial, deram origem a 2 partidos, liberais e conservadores, formados por grandes proprietários de terras, né, divergentes em alguns pontos. Por isso esses grupos lutavam por seus próprios interesses. Dom Pedro agia como uma espécie de intermediário. Essa charge da época, e talvez Dom Pedro II tenha sido um governante, ou um dos governantes mais retratados pela imprensa, em charges, em cartoons, etc. e tal, mostra quase, isso é um brinquedo, né? Um carrossel, em que o eixo central é Dom Pedro II e sob sua órbita giram os partidos da época. Não é verdade? Os cavalinhos montados, né, pelos partidos liberal e conservador, democracia no carrossel, né? Então, a imagem da época. Agora, também houve um período de alguns anos que Dom Pedro teve a habilidade suficiente, está aqui Dom Pedro, já um pouco mais envelhecido, sempre mantendo a barba, sinal de virilidade, e o Dom Pedro fez o chamado Gabinete de Conciliação. Foi quando ele conseguiu montar um ministério, um gabinete, onde os ministros eram do Partido Liberal e do Partido Conservador. É sempre bom trazer a discussão para a atualidade, para que você possa entender melhor os acontecimentos. É como se hoje você tivesse um governo da Dilma que pudesse atender aos petistas e aos tucanos, né? Aos PSDBistas, né? O pessoal do PSDB. Então você faz um governo de conciliação. Eu estou citando PT e PSDB porque são os partidos mais rivais, que vêm polarizando as disputas presidenciais no Brasil desde a primeira eleição do Fernando Henrique, não é verdade? Então, os 2 partidos rivais, seria mais ou menos como se fosse isso. E aqui está esse texto sobre isso, né? Agora, antes de entrar na revolta que eu vou mostrar, é bom lembrar esses 2 termos, o parlamentarismo às avessas e as eleições do cacete. Eleições do cacete era um termo, né? Foi um termo, isso aí não é uma palavra moderna, é moderna a palavra também, mas na época se usava. As eleições do cacete tinham esse termo pelo alto grau de fraude e violência em que elas ocorriam. O pau comia. Liberais e conservadores, antes do período da conciliação, que é em 1853, disputavam o poder a ferro e fogo. Valia de tudo, né? Da fraude à violência mesmo. Por mais que fossem partidos de composições idênticas e de diferenças que o texto fala grandes, mas não concordo, não são tão grandes assim, já que são escravocratas, são proprietários, né, têm interesse, né, no Estado protegendo a economia. Talvez a grande diferença seja essa: um defende um Estado mais presente na economia, o outro um pouco mais ausente, mas eram partidos parecidos.
esses partidos disputavam estar próximo do imperador. Estar próximo do imperador era estar próximo do poder. Isso é inegável. Então é por isso que a gente chama principalmente a eleição de 1840 como as eleições do cacete, do pau comeu, né? Um período realmente turbulento. Eu vou falar da última revolta que aconteceu no Brasil no período imperial. As outras revoltas que eu vou falar aconteceram na República Velha, que foi a Contestado, Canudos, Chibata, a Revolta da Vacina, né, o próprio Cangaço, são movimentos republicanos. O último movimento, na época ainda do Império, foi a Revolução Praieira, que aconteceu de 48 a 49, não poderia ser diferente. Aconteceu aonde? Pernambuco, para variar. Pernambuco sempre o centro dos movimentos revolucionários do Brasil, e aqui eu coloquei de forma bem didática os motivos do descontentamento, as causas do movimento: desentendimento entre liberais radicais e grandes proprietários de terras. Entende-se liberais radicais, um grupo que já começava a pensar numa mudança mais radical do regime. Era um grupo minoritário, que no futuro vão se tornar republicanos, né, abolicionistas e tal. Insatisfação dos liberais com o governo dos conservadores. Domínio dos portugueses sobre o comércio de Pernambuco, negando-se inclusive a dar empregos a brasileiros. Ou seja, a questão da nacionalidade permanece viva, né? Essa rivalidade entre brasileiros e portugueses não é uma coisa que se desfaz tão rápido assim, continua ocorrendo, né? E a nomeação de um governador para Pernambuco que desagrada a elite local. O nome da Revolução Praieira acontece porque o movimento começa a partir do jornal Diário Novo, que ficava na Rua da Praia. E daí o nome Revolução Praieira. O movimento também tem uma característica interessante, que é o fato dele ter tido algumas ideias, eu vou dizer socialistas, mas pré-socialistas. O movimento ele tinha um quê de socialista, de pregar a igualdade, né? Por exemplo, né? Vou colocar aqui, ó. Pelo jornal, os paeiros denunciavam a corrupção do governo da província, divulgavam vários documentos, sendo o mais polêmico deles o Manifesto ao Mundo, cujas principais propostas eram direito de voto universal. Ou seja, aí é que pode-se falar que é um movimento que beira o que a gente chama de socialismo, que nessa época começa a se fortalecer com o Manifesto Comunista de 1848, escrito por Friedrich Engels e Karl Marx, verdade? Total liberdade de imprensa, nacionalização do comércio, o comércio se tornar nacional, estatal, aí o que socialista da coisa, garantia de trabalho para os brasileiros, reforma completa do judiciário. Então aí o movimento que acontece em Pernambuco, nesse estado belíssimo, né, e estreito que é Pernambuco, beleza? Está aí o movimento. A Praieira foi o primeiro movimento do Brasil a apresentar uma pequena influência socialista. Pequena influência, não vou dizer que é total. Afinal, nesse mesmo ano, em 48, a Europa conheceu o amplo movimento revolucionário, liberal, nacionalista e socialista, que você pode anotar aí no caderno, que foi a chamada Primavera dos Povos. Nós estamos falando de 1848, onde essas ideias florescem, né? Essas ideias elas surgem com grande força. E a Revolução Praieira vai ser reprimida, como todas as outras. Os seus líderes são presos e, enfim, o segundo reinado, né, o Dom Pedro II, consegue estancar
o movimento, né? Tá aí livros antigos sobre a Revolução Praieira, enfim. Beleza? Outro episódio importante, político, do Segundo Reinado foi a Guerra do Paraguai, né? Outro episódio interessante. Depois eu vou falar sobre economia, e aí eu falo sobre o protecionismo econômico da tarifa Alves Branco, a extinção do tráfico negreiro, a lei de terras, e o movimento republicano e a própria abolição da escravatura. Mas um outro episódio importante, aí correndo o tempo, foi a Guerra do Paraguai, que aconteceu entre 1864 e 1870, começou no final de 64, né, praticamente 65, e tem esse quadro belíssimo aí mostrando um cenário da guerra. A Guerra do Paraguai, galera, tem um livro que para mim é o grande clássico, chamado A Maldita Guerra, né, que é do... Eu esqueço o nome dele, eu tenho uma dificuldade de guardar o nome desse autor, mas o nome do livro é A Maldita Guerra, que é o clássico sobre a Guerra do Paraguai. Ela teve muito mais a ver com as desavenças regionais entre Brasil, Argentina e Uruguai e Paraguai do que propriamente uma influência inglesa. Eu estou dizendo isso porque em muitos livros de história da nossa geração, né, para quem tem mais ou menos a minha idade, e alguns podem ter a minha idade, ou podem ter um pouco mais, ou muito menos, os livros tinham essa tese, né, da influência inglesa decisiva na Guerra do Paraguai. Na verdade, a Guerra do Paraguai teve muito mais a ver com as diferenças entre esses 4 países. E tem muito a ver também com o papel do Brasil no Cone Sul, nessa região do sul da América do Sul. O Brasil tinha uma influência e exercia uma espécie de imperialismo, no sentido de se meter nas eleições locais, né, dos outros países. Nas eleições da Argentina, nas eleições do Uruguai. E o Paraguai também tinha como é que eu posso dizer, esse perfil, né? O Paraguai dirigido por Solano Lopes, um país que crescia economicamente, que tinha um desenvolvimento, não tanto quanto se fala, né? Porque na tese que durante muito tempo prevaleceu na historiografia brasileira, o Paraguai era um país dito desenvolvido, industrializado, e não é bem isso, né? Isso não é verdade. Mas o Paraguai tinha uma administração independente em relação a outras potências mundiais como a Inglaterra. O Brasil era mais dependente da Inglaterra do que o Paraguai. Mas o Brasil e o Paraguai meio que disputavam a hegemonia desse sul da América do Sul e exerciam intervenções em eleições como na Argentina e no Uruguai. E essas intervenções acabaram gerando um atrito muito grande entre Brasil e Paraguai. E o Brasil conseguiu colocar no poder na Argentina e no Uruguai grupos que eram aliados a gente. Daí formou-se a chamada Tríplice Aliança, que os nossos vizinhos chamam essa guerra de Guerra da Tríplice Aliança, que o Paraguai chama de a Maldita Guerra. Como o Paraguai chama essa guerra, a gente chama de Guerra do Paraguai, já botando culpa em quem? No Paraguai. E ela teve o estopim quando o Paraguai invade o Brasil, nessa rivalidade entre os dois, invade o Mato Grosso, tenta obter territórios para ter acesso ao mar, aprisiona um navio brasileiro em Assunção,
né? O Paraguai não tem acesso ao mar, mas tem rios navegáveis e o navio brasileiro é aprisionado, e aí começa a guerra. Teoricamente, Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. Eu digo teoricamente, porque a participação do Brasil será protagonista. O Brasil vai ter o papel central nesta guerra, tanto na questão financeira, econômica, como na questão das baixas de ambos os lados, né? O exército brasileiro é formado às pressas, fazendeiros, o Estado se compromete a comprar a liberdade dos escravos para compor os exércitos, né? Há uma formação às pressas no exército de voluntários da pátria contra um exército do Paraguai que era mais preparado que a gente, né, ou tinha uma tradição maior, mas que mesmo assim é derrotado fragorosamente. Inclusive, o Solano Lopes é morto e nem seu filho pequeno, criança, é poupado no cerco final a Solano Lopes. Os números são exagerados, né? Alguns livros falam em mais de 90% de mortos na Guerra do Paraguai, da população masculina, o que não corresponde à realidade, né? Não chegou a esse número. Esse é um número completamente exagerado, mas foi um número substancioso, foi um número grande, foi um número que chama a atenção, né? Se fala de 70% de homens mortos na guerra. A Guerra do Paraguai, com uma breve análise na chamada Guerra do Paraguai, vejamos as causas. O modelo de desenvolvimento do Paraguai não possuía dívida externa, nem escravos, o que estabeleceu um modelo industrial. Desde sua independência em 1811, o Paraguai passou a se preocupar com o desenvolvimento do país. Essa é uma tese debatida, né? Esse modelo industrial dá a ideia de que o Paraguai já era uma potência industrial. Não é bem verdade, né? O Paraguai tinha indústrias, mas não era um país que ameaçasse a Inglaterra, como a velha historiografia sempre defendeu, né? Isso aqui é corretíssimo. O expansionismo do ditador do Paraguai, Francisco Solano Lopes, que pretendia conquistar uma saída para o mar, o que favoreceu a formação da inusitada Tríplice Aliança Brasil, Argentina e Uruguai. Isso porque o Brasil se intrometia nas eleições locais, tanto da Argentina quanto do Uruguai, e naquele momento os grupos que chegaram ao poder nos dois países eram grupos aliados a Dom Pedro. Tá certo? E os imperialistas, os interesses imperialistas da Inglaterra. Essa é uma tese que eu não concordo. Essa é uma tese que a historiografia diminuiu muito, né? Eu deixei aqui para o debate, né? Não há mais essa visão de que a Inglaterra mexeu os pauzinhos para destruir o Paraguai e o Paraguai deixar de ser um concorrente em potencial, né, da Inglaterra. Isso aí não é verdade. A questão tem muito mais a ver com o expansionismo do Paraguai e as rivalidades desses 3 países ou desses 4 países, né? Aí sim a explicação é a melhor de todas. A consequência para o Paraguai foi a perda de 75% de sua população, é um número que é mais próximo da realidade, 600 mil mortos, gente pra caramba, né? Sua economia foi arrasada e sua florescente indústria desapareceu. Florescente pode até ser, agora a indústria que já estava consolidada, não concordo. Perda de parte do território para a Argentina e para o Brasil. O Brasil perdeu cerca de 40 mil pessoas, 40 mil homens, né? Aumentou a dívida com a Inglaterra, isso é a pura verdade, agravou a dependência econômica em relação à economia inglesa, gerando uma grave crise econômica que vai atingir a República. O exército se profissionalizou e se tornou abolicionista republicano. Aqui é a imagem de Dom Pedro com a cabeça do Solano Lopes. O que eu acho uma coisa muito interessante em relação à Guerra do Paraguai,
que teve como comandante Duque de Caxias e depois o Conde D, o marido da princesa Isabel, é que se prometeu, e eu acho que talvez essa seja a consequência mais interessante da Guerra do Paraguai para o destino do Brasil próximo, é que se prometeu ao exército brasileiro que tudo se faria para valorizar os seus feitos. Do aumento do soldo a uma recepção calorosa. Isso não aconteceu. Até mesmo a promessa de abolição dos escravos que lutaram na guerra não aconteceu. Então, quando o exército volta e percebe que não há o reconhecimento dessas maneiras que eu citei, cria-se uma instituição cada vez mais opositora à monarquia. Uma instituição que não existia, que se fortalece, que se cria um espírito militarista. As ideias de um filósofo chamado Augusto Comte irão contaminar o exército. Eu estou falando do positivismo. E muitos militares passam a defender, após a Guerra do Paraguai, a mudança do regime político, da monarquia para a república. E muitos deles passam a defender também a própria abolição da escravatura. Então, a Guerra do Paraguai, ela teve, talvez para mim, a grande consequência, além da vitória do Brasil, né, na guerra mais sangrenta que o Brasil participou, que mais gente perdeu. É óbvio que o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial, mas muito menos brasileiros morreram, se a quantidade não tem comparação, né? Aqui são 40 mil, na Segunda Guerra Mundial foram 5 mil mortos. É lógico que a guerra foi muito maior, mas a Guerra do Paraguai foi a nossa guerra, né? Foi o surgimento do exército como uma instituição que vai dar o golpe e que vai derrubar a monarquia. Porque é importante lembrar que a monarquia cai com um golpe militar. A proclamação da República é um golpe militar. Não é um movimento popular, não são as pessoas nas ruas pedindo o fim do império. Quem tem o monopólio das armas, quem tem o monopólio da violência é o exército. E é ele que vai dar o golpe. No dia 15 de novembro de 89. Eu só queria pontuar, antes de entrar na economia do governo Dom Pedro II, e para a parte já, né, não digo final, mas já para a segunda parte do segundo reinado, é que o Brasil teve uma política externa muito agitada, né? E uma delas foi na relação com a Inglaterra, né? Uma relação de amor e ódio. Uma relação de amor e ódio. Eu lembro das questões Christie. As questões Christie. Né? O primeiro-ministro William Christie criou problemas para o Brasil e em dois momentos, né? Por isso questões, né? Um deles foi quando marinheiros britânicos bêbados, completamente alcoolizados, causam todo tipo de bagunça no porto do Rio, obrigam, né, mexem com as mulheres, abusam de prostitutas e são presos. E a Inglaterra exige a liberdade desses marinheiros. Eles são soltos e inclusive nem usavam farda, estavam vestidos de civis, e o governo libera, e aí a Inglaterra exige um pedido de desculpas, e o Dom Pedro II não aceita, com toda a razão, né? Seria uma coisa absurda esse tipo de postura. Uma segunda questão que acontece em 65, que foi o episódio de um navio inglês que bate num rochedo no sul do país, afunda,
E a Inglaterra exige indenizações do Brasil porque a carga com o navio afundando na costa foi saqueada. O navio afundou porque quis, pô. Fundou porque o comandante era uma besta, rapaz. Era o Schettino, aquele que afundou o Costa Concórdia. Costa Concórdia era o nome, né? Aquele que afundou na Itália. Capitão Schettino. E aí o Brasil não paga indenização nenhuma no primeiro momento. Depois o rei da Bélgica faz uma intermediação nas relações entre Brasil e Inglaterra, e o Brasil paga parte da indenização, que eu acho um absurdo, mas foi o momento em que os dois reatam relações. Entre 61 e 65, o Brasil e a Inglaterra teve relações rompidas. Então, a política externa brasileira, durante o governo do Pedro II, ela foi agitada nesse sentido, em especial nas relações com a Inglaterra. E agora eu vou falar de economia, e do ponto de vista econômico, também com a Inglaterra tivemos nossos entreveros. Como no caso do tráfico negreiro. Vamos falar agora de economia do segundo reinado. E temos um novo rei, temos um novo imperador, temos um novo monarca. Não é Dom Pedro III, é o café. O café vai ser a grande atividade econômica do período, dividido em duas fases. Fala, galera, e aí, você está gostando dessa super aula? Você vai fazer o concurso para o Magistério do Rio de Janeiro? Então não perca tempo. Acesse o nosso site cidconcursos.com.br e adquira a turma completaça por apenas 10 parcelinhas de R$20. É o melhor custo-benefício do mercado. Então, meu companheiro, minha companheira, está esperando o quê? Venha para o Cid Concursos e seja um aluno diferenciado. Clique lá